Olá a todos! Neste vídeo iremos falar sobre 6 mitos acerca do domingo. E começamos com a seguinte introdução. Será que o domingo, de fato, está no lugar do Shabat enquanto mandamento de dia sagrado? Bem, nós sabemos que a Bíblia determina a observância do Shabat, do sétimo dia, como mandamento, porém alguns dizem que, no Novo Testamento, o Shabat teria sido substituído pelo domingo. Neste vídeo, iremos ver o que a Bíblia realmente diz a esse respeito. Começamos então com o primeiro mito. Yeshua teria ressuscitado no domingo. Essa é a base de todos os argumentos acerca da observância do domingo. E para isso se utilizam, por exemplo, versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 1, que diz: No findar do Shabat, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Também Lucas, capítulo 24, versículo 1, que diz: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Para que a gente possa entender se de fato Yeshua ressuscitou no domingo, precisamos olhar os dois calendários que eram vigentes naquela sociedade, naquela época. O calendário romano, o calendário oficial do Império, e o calendário bíblico. Vamos começar pelo calendário romano. O calendário romano, naquela época, tinha uma semana de 7 dias baseada em 7 deuses ou 7 planetas. O dia no calendário romano iniciava ao nascer do sol, portanto o domingo iniciava nas primeiras horas do dia. A contagem da meia-noite como sendo o início do dia só vem, de fato, só a partir da Idade Média. Isso é comentado na obra History of the Hour, Clocks and Modern Temporal Orders, que diz assim: O método comum hoje de contar 24 horas contínuas, a começar da meia-noite, apareceu na Idade Média. E de onde surgiu? A mesma obra, na página 36, diz assim: Vigílias dos monastérios católicos começavam depois da meia-noite e se concluíram enquanto ainda era noite. Então havia um hábito das vigílias à meia-noite, nos monastérios católicos, e isso deu origem a iniciar o dia à meia-noite. Aqui temos uma explicação do padre Edward McNamara, no seu artigo The Origin, The Midnight Mass, diz assim: O Papa Sixtus III decidiu honrar a proclamação da divina maternidade de Maria no Concílio de Éfeso, construindo a grande Basílica de Santa Maria Maior no Monte Esquilino. Sixtus III instituiu a prática da missa da meia-noite, nesse oratório estilo gruta. O que aconteceu aqui? O calendário romano, nos tempos de Yeshua, começava o seu dia a partir do nascer do sol. Com o passar do tempo, por conta da ideia da missa da meia-noite, os monastérios começaram a adotar esse hábito de liturgias à meia-noite, e a partir daí, então, derivou-se a prática de contar os dias a partir da meia-noite, que tem origem, aqui como vimos, nessa homenagem a uma divina maternidade de Maria, proclamada pela Igreja Católica. Se nós compararmos com a Bíblia, que fala dos discípulos de Yeshua indo ao sepulcro antes do nascer do sol, nós vimos que pelo calendário romano da época ainda não era domingo. Vamos olhar o calendário bíblico, que é o calendário judaico que eles utilizavam. A semana no calendário judaico baseia-se no relato de Gênesis, capítulo 1, na criação, e o dia se iniciava ao pôr do sol. Ele ia de um pôr do sol ao pôr do sol. Os dias festivos, e isso é muito importante, também eram chamados de Shabat. Não entraremos na questão dos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Yeshua, mas existe uma confusão feita, por exemplo, pela Igreja Católica acerca desses dias, por não entender que um dia festivo também era habitualmente chamado de Shabat. O primeiro dia da semana, no calendário judaico, o calendário bíblico, começava ao pôr do sol do sábado do nosso calendário civil. Portanto, o sábado ao pôr do sol se encerrava o Shabat e começava o primeiro dia. E aí nós vemos o seguinte, se nós olharmos de novo para Mateus 28, 1. No findar do Shabat, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Que momento era aqui? Era o término do Shabat e início do primeiro dia, momento inclusive que estava escuro, porque havia já ocorrido o pôr do sol e nós estávamos no que seria para o nosso calendário no sábado à noite. Portanto, Yeshua não ressuscitou no que é o nosso domingo hoje, no calendário atual, e sim no sábado à noite, que se referia ao primeiro dia do calendário bíblico. Então podemos aqui resumir alguns dos problemas de se afirmar que Yeshua ressuscitou no domingo. Primeiro problema. O atual domingo não existia no primeiro século, nem no calendário romano, nem no calendário judaico. Segundo,
O nosso calendário ele é baseado sim na semana romana, mas o domingo atual é baseado no quê? Ele é baseado no dia do Deus Sol, e o seu início é baseado na mariolatria, porque vem da prática da missa da meia-noite. Terceiro problema. O primeiro dia judaico começava ao pôr do sol de sábado e não do domingo, nem no domingo romano da época, nem no domingo atual. Mais um problema. Em nenhum momento a Bíblia diz que a ressurreição de Yeshua mudaria os tempos do Eterno. E o mais grande de tudo, quem a Bíblia afirma que mudaria os tempos do Eterno? Se nós olharmos para Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, quem é o responsável por mudar o tempo do Eterno? Não são os seguidores de Yeshua, mas sim o próprio inimigo do Eterno. Segundo mito, os discípulos se reuniam aos domingos. Algumas pessoas evocam um suposto exemplo dos discípulos. Então uso essa passagem muito comum aqui de Atos 27 que diz: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Qual é o problema dessa leitura? Primeiramente, os discípulos se reuniam diariamente. Nós vemos isso no próprio livro de Atos 2:46, que diz assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se os discípulos se reuniam diariamente, o fato de termos uma instância dos discípulos se reunindo no primeiro dia da semana não significa que o dia sagrado foi transferido para o primeiro dia da semana. Os próprios judeus tradicionais também sempre se reuniram diariamente, até hoje se reúne, nem por isso o dia sagrado é modificado. Reunir-se não é mudar o dia santificado pelo Eterno. Qual é o segundo problema dessa leitura? O horário indica outra coisa. Se nós formos avaliar aqui o que aconteceu, veremos que Paulo prolongou o discurso até meia-noite. Quando é que eles estavam reunidos? No sábado à noite. Como já vimos, o primeiro dia começava no pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo. Portanto, não podemos aqui concluir que eles estavam reunidos no domingo à noite do que seria o domingo da nossa concepção. Os judeus desde aquela época já se reuniam no final do sábado bíblico, do Shabat, para celebrarem com uma refeição festiva, e era exatamente o que estava acontecendo aqui. Para celebrar o final do Shabat, os discípulos estavam reunidos outra vez, porque tinham passado, como era costume deles, o Shabat todo nas sinagogas argumentando com os demais judeus acerca de Yeshua, e acabava o Shabat e eles se reuniam para fazer essa refeição. Essa prática é mencionada inclusive pelos escritos judaicos antigos, como a Mishnah, em Berurá 296-21, que fala dessa refeição como parte da prática de encerramento do Shabat e início do primeiro dia. Conclusão: essa passagem não se refere nem ao domingo, porque está falando de sábado à noite, nem tampouco indica uma mudança no dia sagrado. Outra passagem que é evocada pelas pessoas com frequência, passagem de João 20:19, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos moradores da Judéia, veio Yeshua, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Essa é uma leitura bastante equivocada. Primeiramente, estar reunido mais uma vez não significa mudar o dia santificado do Eterno. Senão teremos que concluir que todas as vezes que os discípulos se reunissem, o dia mudaria. Então, se os discípulos amanhã se reunissem no quarto dia, mudaria para o quarto dia? Faz sentido essa lógica. Segundo, os discípulos aqui claramente não estavam reunidos com fim sequer de culto. Eles estavam reunidos porque estavam com medo da perseguição. Eles estavam fechados em um local e aí Yeshua aparece a eles. Uma outra leitura equivocada, que deriva também dessa, é a leitura de João 20:26, que dizem que serve como um segundo exemplo, porque diz que 8 dias depois os discípulos teriam mais uma vez se reunido. Porém aqui há um grave erro de matemática, porque se Yeshua apareceu para eles nesse primeiro dia da semana, e por que Yeshua apareceu no primeiro dia da semana? Evidentemente, porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. 8 dias depois seria o segundo dia da semana e não o primeiro. Primeiro dia, se eles tivessem se reunido novamente no primeiro dia, nós teríamos 7 dias depois. Qual é o total de passagens que mostram os discípulos guardando o primeiro dia da semana na Bíblia, como se fosse o dia sagrado, que é indicado pelos mandamentos do Eterno? Nenhuma. 0. Terceiro mito: Corinto e o domingo. Alguns tentam provar a observância do domingo através de uma passagem que Paulo escreve aos Coríntios, que diz assim:
No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Qual é o problema dessa leitura? Primeiramente, não há nenhuma conexão entre essa leitura e o dia de culto. Aqui Paulo está simplesmente falando de uma prática e não de um dia sagrado. Qual era a prática? Que nos dias comuns, nos dias de trabalho, as pessoas juntarem uma parte dos mandimentos ou do seu sustento para doarem para a congregação de Jerusalém que estava em dificuldades. Essa prática também já se define aqui claramente como sendo uma prática que era realizada nas casas. Não era uma prática que era realizada por uma congregação. Então já não pode ser um dia de reunião para um culto. A Bíblia jamais afirma que Corinto se reunia no primeiro dia como dia sagrado. E mesmo que Corinto se reunisse no primeiro dia, conforme vimos, o fato de haver uma reunião não indica um dia sagrado. Uma coisa é você se reunir para orar, ou seja, para o fim que for. Outra coisa é você guardar um dia completo para estar na presença do Eterno, conforme Ele determinou. Prova disso, como nós já falamos aqui, os judeus reúnem-se diariamente para orar e nem por isso deixam de guardar o sétimo dia. Segundo problema dessa leitura. O fato da coleta ser feita no primeiro dia já indica que, de fato, havia o quê? Uma observância com o próprio Shabat. Porque no Shabat se evitava mexer com dinheiro, com mercadorias e com coisas seculares. Por isso mesmo, Paulo fala para eles separarem no primeiro dia. E fala o quê? Vai juntando, ou seja, nos dias seguintes, que são dias de trabalho, vocês vão juntando para poder ter um total, quando eu chegar. Sempre foi uma prática comum entre os judeus começarem a separar coleta após o Shabat, ou mesmo recolher coleta após o Shabat. Ou seja, essa prática justamente indica o quê? A santidade do Shabat. Se algo pode ser dito acerca da passagem de 1 Coríntios 16, 2, é justamente que ela reforça a validade do Shabat, porque demonstra que o primeiro dia foi um dia comum de trabalho. Quarto mito, João e o chamado dia do Senhor. Alguns dizem que a menção em Apocalipse se refere ao domingo. Diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Qual é o problema disso? O problema é que as pessoas usam essa passagem para argumentar o domingo. E aí quando você vai perguntar, mas aqui não fala de domingo. Aí indica uma nota de rodapé que diz, dia do Senhor, isto é, domingo. Isso é um argumento circular, porque para você entender que essa passagem se refere ao domingo, você tem que entender que domingo é igual ao dia do Senhor. Então, como é que você vai usar essa passagem para provar que domingo é igual ao dia do Senhor? Cai no argumento circular. Essa passagem prova que o domingo é o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é domingo. Não dá. Não para em pé esse tipo de argumento. Até porque o único dia que a Bíblia chama efetivamente de dia do Senhor é o Shabat. Vemos aqui em Levítico, capítulo 23, versículo 3. Mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor. E também em Isaías, capítulo 58, versículo 13, diz assim, Se chamares o Shabat deleitoso e santo dia do Senhor. Portanto, quando é que João de fato foi arrebatado em espírito? No Shabat e não no domingo. Quinto mito. A história supostamente atesta sobre o domingo. Alguns dizem que fontes históricas mostram que os primeiros seguidores de Yeshua guardavam o domingo. E onde está a verdade quanto a isso? A primeira menção do domingo como dia de culto, já dos cristãos, ocorre com Justino Marte, entre 150 e 165 da Era Comum, ou seja, já no segundo século, mais de 100 anos depois da morte de Yeshua, quase 100 anos depois da destruição de Jerusalém. É muito interessante que justamente seja Justino Marte o primeiro a mencionar o domingo, porque, olha que coisa interessante, o historiador Robert M. Grant diz assim sobre Justino. O primeiro trabalho de Justino teria sido seu tratado contra heresias, agora perdido. Esse é um manuscrito que agora não temos mais. Posteriormente compôs sua Apologia, agora é dividida em duas partes. Sua obra é direcionada a Antonino Pio e seus dois filhos adotivos. Justino Marte escreve a sua obra Apologia para o imperador romano Antonino Pio. E quem era Antonino Pio? Vamos dar uma olhada aqui no que diz um outro historiador, Richard L. Gordon. A primeira importante expansão dos mistérios, mistérios de quê? Do mitraísmo, da adoração ao deus Sol Mitra, no Império Romano, parecem ter ocorrido relativamente rápido ao final do reinado de Antonino Pio, sob Marco Aurélio.
Ou seja, quem era Antonino Pio? Justamente uma das principais figuras responsáveis por terem estabelecido o mitraísmo, adoração ao Deus Sol, que ocorria como dia principal, como sendo o domingo, que era o dia do Sol Invicto. Esse é o mesmo imperador a quem Justino Marte escreve. O que podemos perceber aqui? Que Justino importou a ideia do domingo de Mitra como uma forma de tentar diminuir a perseguição que acontecia anteriormente aos cristãos. Não é por acaso que a primeira apologia ao domingo aparece escrita numa obra endereçada ao imperador mitraísta. Isso não é coincidência. E nós vemos o seguinte. Justino, ele próprio admite que ele, assim como uma série de outros líderes daquela época, haviam vindo do paganismo. Ele diz assim na primeira apologia, capítulo 25. Nós, de toda a raça de homens, adorávamos Baco. Agora temos a Jesus Cristo. Ou seja, Justino era anteriormente um pagão. E veja que interessante, o próprio Justino, nessa mesma obra que ele endereça a Antonino Pio, identifica e demonstra que havia sincretismo religioso. Ou seja, esses pagãos que estavam se achegando à fé, como forma de preservar em suas origens, de evitarem um conflito, estavam importando elementos do paganismo como o dia do Sol Invicto. E isso Justino justifica dizendo que, se você for olhar em 1ª Apologia, capítulos 14 e 15, que foram os demônios que copiaram as doutrinas cristãs. Ou seja, não foi o cristianismo que importou doutrinas pagãs, e sim os demônios que, sabendo quais seriam as doutrinas cristãs, copiaram e criaram tradições paralelas. Não faz o menor sentido. Posteriormente, já no século IV, o imperador Papa, ou o primeiro Papa, Constantino, que era adorador do Deus Sol, selaria de vez essa substituição do Shabat pelo domingo com seu édito, que assim diz. No venerável dia do Sol, que os magistrados e o povo residindo nas cidades descansem, e que todas as oficinas fechem. E aqui um historiador chamado Franz Cumont diz assim, com Constâncio Cloro, que foi pai de Constantino, ascendeu ao trono uma dinastia solar, que proferia ter o Sol Invicto como protetor especial e ancestral. Mesmo os imperadores cristãos, Constantino e Constâncio, não esqueceram totalmente as pretensões que derivavam de tão ilustre descendência. Ou seja, a história demonstra exatamente que aqueles que foram responsáveis por oficializar a religião do império eram adoradores do Sol. E por essa exata razão instituíram e decretaram que o domingo, de fato, substituísse o Shabat. Prática essa que já derivava de uma tentativa de alguns de conciliar a fé bíblica com o paganismo. Podemos perceber que a história não indica que os seguidores de Yeshua guardavam domingo coisa alguma. A história indica que a partir de um sincretismo, mais de 100 anos depois da destruição de Jerusalém, é que isso começou a ocorrer. Sexto mito, posso guardar o dia que eu quiser. Muita gente diz isso. Eles afirmam, eu guardo o domingo porque na realidade o que a Bíblia demonstra e determina é que eu devo guardar no dia e não o Shabat. Será que isso é o que a Bíblia diz? Vamos dar uma olhada. A Bíblia diz em Êxodo 20:10, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor. Então não é qualquer dia, é o 7º dia. Em Gênesis 2:3 diz, e abençoou o Eterno o dia 7º e o santificou. Isso no hebraico está da seguinte forma, Et Yom Hashvi'i, o 7º dia. Não é um dia 7º qualquer, um dia qualquer para observância, é o 7º, é aquele 7º dia que o Eterno determinou. Mas um problema. As pessoas confundem ir a uma congregação com guardar um dia. A maioria das pessoas não guarda dia algum. Elas vão às igrejas ou às congregações no domingo, mas isso não significa um dia de guarda, mesmo que alguns ainda guardassem o domingo. Isso é um número mínimo de pessoas. Ainda assim estariam equivocados. Por quê? Porque a escolha é do Eterno e não nossa. Quem é o Senhor das nossas vidas? É Ele que determina o dia que Ele deseja que seja separado para uma comunhão conosco. Shalom e até o próximo vídeo.